Boa noite, queridos irmãos. Hoje o tema é importante, mas tudo que eu vou falar aqui eu tenho que provar em seguida, porque mesmo a pessoa sendo espírita, às vezes ela ainda não tem consciência da importância do homem no mundo, a nossa importância. Eu me inspirei para trazer esse tema importante. Existe na própria doutrina espírita a lei de destruição. Tudo que se é criado, um dia tem começo, meio e fim. A própria Terra, criada por Jesus e sua equipe, que hoje tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Depois ela deixa de existir, explode e vira um sol. Então, veja bem, tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem o seu nascimento, a sua maturidade e sua morte física. Até o corpo que erroneamente nós chamamos de nosso, mas que na realidade não é nosso, que pertence à Terra. Nós, as almas, ou quando desencarnado, os espíritos, somos a exceção do plano divino, da criação divina. Nós somos os únicos seres que fomos criados um dia por Deus. E pronto. E nunca vamos ter fim. Nós somos eternos. Somos a exceção da criação. O resto, tudo que é criado, vem para uma determinada finalidade, cumpre a finalidade e desaparece depois. As religiões têm um objetivo: religar. Religião vem de religare, do latim religare, quer dizer, religar o que estava desligado. Então a religião é para aproximar o homem de Deus. Então, a religião nos ensina, ou nos deveria ensinar, a busca do Deus interno. Não tem como buscar Deus fora. Deus está dentro da gente. Nós temos que aumentá-lo, porque, veja bem, e tinha um hino que eu achei a música muito bonita, mas a letra dizia que Deus arromba os nossos corações. Isso não é verídico. Deus respeita a própria lei que ele fez do livre-arbítrio. A quantidade divina que você tem dentro de você é aquilo que você permite entrar, o que você permite agigantar dentro de você. Então Deus não arromba os nossos corações. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Alguém me perguntou, por que é que essas pessoas, esses corruptos, fazem um mal com a nação inteira, matam as pessoas de fome, e dura às vezes muito mais que as pessoas, dura muito mais que as pessoas honestas. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio. Se a pessoa nasceu para ter 80 anos de vida, a ciência hoje sabe que existe no nosso DNA uns pedacinhos chamados telômeros. Então, quanto maior é o telômero, maior a longevidade da pessoa. Então, à medida que a pessoa vai vivendo, os telômeros vai diminuindo, quando acaba, pronto, a pessoa tem a morte natural. Então, às vezes, o cidadão nasceu para viver 90 anos. Ele é dotado do livre-arbítrio, ninguém sabe que ele vai ser um tirano, ninguém sabe que ele vai levar uma nação à falência. Ninguém nasceu para isso, ninguém nasceu para ser mau, para ser perverso. É uma opção infeliz da pessoa durante a vida dela. Aí, o que acontece? Se ela nasceu para durar 90 anos, ela vai durar aproximadamente uns 90 anos, ou um pouco menos. Não tem dessa. Por quê? Por que os maldosos duram mais? Por que Deus não os retira antes da hora? Porque eles têm o livre-arbítrio deles, e Deus respeita. Claro que do lado de lá depois, aí plantou, tem que colher. Aí a situação fica séria. O cidadão pode cometer muitos absurdos, mas depois, por exemplo, nós sabemos de fonte confiável, através do apóstolo Chico Xavier, eu chamo de apóstolo, o Divaldo também chama, porque eu sei que ele foi João Batista, trabalhou junto com Jesus, foi João Batista, o apóstolo João Batista. Então, a comunidade espírita ainda não percebeu o valor desse homem chamado Chico Xavier. Com certeza absoluta, é o espírito mais perto de Deus e de Jesus que nasceu no Brasil até hoje. Não existe um outro tão adiantado quanto ele. Então, o Chico, através da sua mediunidade perfeita, ele nos relata certos fatos que a gente tem que dar crédito. E é baseado na extensa psicografia dele,
que a gente vai um pouco além das cinco obras de Kardec, que são as obras básicas da doutrina espírita. Mesmo porque o Chico é um Kardec reencarnado. Então ele veio para continuar a sua obra, porque ele fez a obra básica, os 5 livros, e depois ele veio como o Chico para trazer obras. E gerou essas 500 obras que nós conhecemos hoje. Então, a literatura do Chico é extensa, é confiável, o espírita tem onde se instruir, porque a Terra está mudando. Nós estamos passando por uma reforma. Vocês sabem quando a gente faz uma reforma em casa, é terrível. Principalmente que a gente não pode mudar com uma outra casa. Cidadão de classe média, o pobre, não pode mudar com uma outra casa. O rico não. Vai fazer a reforma na sua casa, muda com uma outra casa, faz a reforma, dali 6 meses, volta para sua casa. Então, ele não sofre aquele desgaste todo da reforma. Mas a gente não. A gente que é classe média ou é pobre, a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, tem que ficar dentro da casa mesmo. E é sujeira e barulho para todo canto. Então, uma reforma, em média, uma reforma dentro de uma casa dura 3 meses e meio, 4 meses. Agora nós estamos passando por uma reforma da nossa casa cósmica, que é o planeta Terra. A nossa casa física, o nosso lar, se demora 4 meses, a reforma do planeta também demora 4. Só que não é meses, é 4 séculos. Já quase 4 séculos, está faltando uns 50 anos para terminar os 4 séculos. A casa física está passando, o planeta está passando por uma reforma. Não se trata somente da reforma física do planeta. Se fosse só a reforma do planeta, a própria mãe natureza se encarregaria de fazer a reforma. Mas vai muito além da reforma física do planeta. É uma reforma psicológica, psíquica das pessoas que aqui habitavam e que muitos, por incompatibilidade, não vai poder continuar habitando aqui mais. Quem fica aqui e quem sai. E quem sai vai para onde? Quem sai vai para um outro planeta um pouco inferior à Terra, que é um planeta primitivo, que também foi criado pelo Mestre Jesus e que se chama Quiron, e que fica em outro sistema solar, longe da Terra. Tudo que se sabe é que esse planeta é 8 vezes maior do que a Terra aqui. Então cabe muita gente lá. E que eles ainda estão na idade da pedra lascada, daquelas cavernas, daqueles animais enormes que costumam engolir os vivos. É para lá que aqueles que não puderem ficar aqui mais vão. E quem é que vai poder ficar aqui? Jesus deu a dica perfeita no Sermão da Montanha. Os mansos herdarão a terra. Interessante Jesus falar isso, né? Por que ele não diz que os mansos herdarão o céu? Que vai poder continuar habitando aqui é os mansos. Quem que são os mansos? São aqueles que têm pavor de guerra. Não são os fazedores de guerra. Os fazedores de guerra, esses vão fazer guerra lá em Quiron. Vão fazer guerra contra os dinossauros. E aí vai limpar, vai tirar os irmãozinhos que se comprazem com o mal e vai ficar aqui aqueles que querem melhorar. Não vão ficar só os bons, não, porque os bons é 5% da população. A limpeza é uma média de 50%, 60% da população dos espíritos da Terra, que não vão mais poder voltar para cá. Mas dos que aqui habitam e dos que orbitam em torno da Terra, metade vão ficar aqui e vão continuar habitando num planeta em regeneração. Essa regeneração, ela vai começar daqui a uns 40, 50 anos, e ela vai durar aproximadamente 3.000 anos. Só depois de 3.000 anos que o planeta vai ser considerado regenerado. Aí subiu de estado, de planeta de expiação e prova, passa para planeta regenerado. Dali uns 7.000 anos, sobe novamente de status. Depois de planeta regenerado, vem planeta feliz. Aí, quando chegar lá, não vai ser preciso de leis, porque todo mundo naturalmente já é bom, já tem a lei escrita na sua consciência e no seu coração, e também já tem Deus dentro do seu coração. Então não vai precisar de religião. Eles vão continuar aprendendo através da ciência. A ciência vai ser a religião do futuro. Kardec teve cuidado de dizer que a doutrina espírita era essencialmente científica. Se amanhã depois a ciência comprovar um erro nos postulados espíritas, imediatamente a doutrina abandona aquele postulado e passa a ficar com os valores da ciência.
Só que até hoje aconteceu exatamente o contrário. Foi a ciência que comprovou o que a doutrina espírita, com 100 anos de antecedência, havia dito. Então, hoje, a evolução das inteligências artificiais está longa. Está desenvolvendo uma inteligência artificial que ela é capaz de ler o pensamento humano. Não somente ler, mas bota capacete em você, a inteligência fala aquilo que você está pensando, ela fala. Já está com 80% de eficiência. Ela já produz um acerto de 80%. Lembremos que os melhores médiums, como Chico, Divaldo, é esse acerto que eles têm em relação ao que os bons espíritos querem a eles transmitir. Então, 80% já é o suficiente para ter um aparelho desse em cada delegacia e no fórum não precisar de advogado, de juiz, nem nada. Bota o aparelho do camarada, pronto, o aparelho fala aquilo que ele está pensando. Aí resolveu o problema. Não precisa de testemunhas, não precisa de debates. E essa inteligência, coisa que as pessoas pensavam que só estaria pronta daqui a 50 anos, daqui a 5 anos vai estar pronta. A Microsoft também é detentora de um computador quântico, que em vez de bits, porta aberta ou porta fechada, 0 ou 1, eles produzem uma grandeza subatômica chamada qubits, né, que é ao mesmo tempo uma porta aberta e uma fechada. E o computador quântico é capaz de fazer em 1 minuto o que um supercomputador gastaria 1 ano para fazer. Então, eles já estão planejando, daqui a 5 anos, clonar o cérebro humano. E a revolução é muito grande para o futuro. Nascer aqui, o cidadão tem que gostar de estudar, porque se a pessoa tiver mente preguiçosa, ela não vai conseguir reencarnar no planeta Terra. Mesmo que ela não seja uma pessoa má, mas se ela tiver preguiça mental, ela vai ter que procurar um planeta mais de acordo com a sua evolução, porque a Terra vai ser por aqueles que amam estudar. Quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, eu estava imbuído em aprender outro idioma, inglês. Eu estive em mãos um dicionário em inglês e eu achei maravilhoso o prefácio dessa coleção. Ele foi prefaciado por Bertrand Russell. Na época eu nem sabia quem era, mas então, até hoje, ainda não tinha 15 anos de idade, até hoje, às vezes eu acordo ouvindo dentro da minha cabeça aquele prefácio em inglês, Preparation Symbol, e aí sucede. Vamos traduzir em português. 3 paixões simples, mas irresistivelmente fortes, dominam a minha vida, dominam o meu viver. A grande procura pelo conhecimento, a insuportável compaixão pelo sofrimento da humanidade e o grande amor à natureza. Falei, gente, mas que paixão, coisa nenhuma, isso não é paixão, paixão é algo degradante, que é vicioso, que prejudica o homem. Isso são qualidades de espírito. A grande compaixão pelo sofrimento da humanidade, é empatia, é você se colocar no lugar do outro, o grande respeito pela natureza e a grande procura do conhecimento. Falei, eu fiquei apaixonado por esse prefácio do Bertrand Russell. Nunca saiu da minha cabeça. Esse Bertrand Russell, ele é detentor de um dos prêmios Nobel de literatura. E quando eu tinha uns 17 anos, eu li um livro de um padre francês, Michel Quast. Michel Quast escreveu Como Construir o Homem e o Mundo. É maravilha, vale a pena ler. O homem é uma lógica matemática. Você vê lá uma ninhada. Quem que são os pais do cachorrinho? Cachorro, cachorra. Filho de gato são gatos. E filho de Deus são deuses. Nós somos deuses. Mas que besteira é essa? Quem foi que te disse isso? Jesus. Vós sois deuses. Tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. É essa a situação. Divaldo foi visitar o Avatar na Índia. E o Sai Baba lá, o Sai Baba criava as coisas do nada. O que é um avatar? Está abaixo da categoria dos donos de mundo. Mesmo porque os donos de mundo, do tipo de Jesus, eles foram criados em outro universo antes do nosso. Então, são espíritos que a gente não entende a evolução de um espírito que pode dizer assim, eu e o Pai somos um, tão evoluído que ele é, no caso de Jesus. Mas
Os avatares, eles nascem para viver numa determinada região, para ajudar aquela região toda, e eles nascem com muito poder físico. Então, o Sai Baba, do nada, ele criava as coisas. O que você gostaria de receber de presente? Eu queria um colar de pérola. Ele fazia assim com a mão, pronto, tá aqui. Saía até quentinho da mão dele. E alguém perguntou para ele, o senhor é Deus? O Divaldo do lado. Esse alguém é um senhor. O Divaldo depois disse que morava na Argentina. Sou Deus. O pessoal olhou assim, mas você também é. A diferença é que eu tenho consciência disso e você não. É essa a história do vós sois deuses. Se nós somos filhos de Deus, nós somos deuses. Porque é uma questão lógica da natureza. Tudo na natureza tem lógica. Se não tiver lógica, não pertence à lei de Deus, não pertence à natureza. Tudo na natureza é lógico. Filhos de passarinhos são passarinhos, filhos de gatos são gatinhos, filhos de cachorro são cachorrinhos e filhos de Deus é deusinhos. Nós somos deuses em potencial. Temos que desenvolver essa nossa capacidade dentro da gente. Um dia, nós seremos como Jesus. Vamos construir mundos. Vamos ter os mesmos poderes que tem Jesus hoje. É evolução. Veja bem, nós temos que olhar no nosso semelhante, independente da classe social, ou da roupa física que ele está vestindo, a estatura, a roupa física, e ver e saber que ele é humano. Não existe aqui várias raças, existe a raça humana. Entre os extraterrestres, a gente catalogou mais de 70 raças. Mas a raça humana é uma só aqui no nosso planeta. Somos humanos, temos as nossas qualidades e os nossos defeitos, porque perfeito mesmo foi só Jesus. Inclusive, na própria codificação da doutrina espírita, no primeiro livro dos Espíritos, está na questão 333. Depois, quando eles ampliaram o livro, passaram com uma edição mais completa, com 1019 perguntas, aí passou para a questão 625, onde Kardec perguntou aos Espíritos se existia, se Deus tinha nos dado um modelo perfeito para que a gente pudesse seguir. E os Espíritos responderam, Jesus é o modelo de um homem perfeito que vocês podem seguir e pode chegar até a ele. Claro que através dos milênios e dos milênios. É esta a verdade. Nós estamos agora numa briga no plano espiritual, porque no plano espiritual, na natureza, na lei de Deus, não existe milagre. Não tinha meio termo. E nós sabemos que na lei de Deus, na verdade, não existe milagre. É tudo tecnologia, é tudo inteligência, é tudo desenvolvimento. Mas e as curas instantâneas que Jesus fazia? Grande médium que o Brasil também já fez. A cura instantânea é a aplicação de leis da natureza que a gente ainda não conhece. Lei do magnetismo. Nos hospitais, se você for para o SUS aqui, teve um acidente em casa, você cortou o pé na enxada, você vai para o SUS, ele faz uma sutura lá, gasta 4 meses para o machucado cicatrizar, sarar por completo. Agora, se você for para um hospital de milionário, eles têm uma maquininha lá, apressadora da cura. Coloca a maquininha dentro de 2 dias, aquilo que demoraria em estado normal 4 meses para cicatrizar, dentro de 2 dias, pronto, cicatrizou, acabou tudo. Os espíritos sabem fazer isso. Eu submeti a uma cirurgia espiritual, onde os espíritos abriram a minha barriga assim, sem dor. Cortaram, eu senti que estava cortando sem dor. Depois pegaram meus 2 dedos, dá os 2 dedos aqui. Socaram lá dentro da minha barriga. Eu levei um susto porque estava mais quente. Dentro da gente é mais quente que lá de fora. Levanta a cabeça. Levantei, está aqui aberto a banha. Fechou, colocou uma fita crepe. Falou, amanhã você pode tirar essa fita. No outro dia eu tirei a fita. Cadê o corte? Não tinha mais. Então você vê a velocidade da cicatrização. Se fosse uma cirurgia física convencional, que eu tivesse feito aqui no hospital, demorava 6 meses para desaparecer um pouco, para minimizar o corte. Ainda ficava aquela marca feia. Mas por que acontece? Porque a medicina espiritual, a medicina dos espíritos, estão de 100 a 300 anos na frente da nossa medicina. O que os espíritos fazem hoje, cura instantânea, que parece milagroso, daqui a 300 anos a medicina da Terra também vai fazer da mesma maneira. É porque é o progresso. Tudo está subordinado ao progresso. Os
Os espíritos que estão vindo de civilizações distantes, a convite de Jesus, 1 milhão de espíritos para reencarnar aqui na Terra, de altíssima hierarquia, que vem de planetas situados a 70 anos-luz da Terra, mas eles vêm em poucos minutos. Então eles vão reencarnar aqui e vão melhorar o DNA dos nossos corpos. Com isso, nós vamos ter uma visão melhor. Vai ser comum a gente enxergar a visão perfeita, enxerga 100%, o cidadão do futuro vai enxergar 150%. Além disso, nós não enxergamos no infravermelho, nós não enxergamos no ultravioleta. A visão do futuro, você vai enxergar um pouco do infravermelho e um pouco do ultravioleta. E isso vai propiciar o quê? Você vê de maneira natural os espíritos. Aí não é faculdade mediúnica. Naturalmente você vai enxergar os espíritos pelos olhos. Porque o olho vai ter essa capacidade de enxergar parte do infravermelho, que é onde estão os espíritos inferiores, e parte do ultravioleta, que é onde manifestam os espíritos superiores. E nós sabemos que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, conforme disse o apóstolo Paulo. Nós estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas. Nuvem quer dizer inúmeros espíritos. A grande vantagem é que esses espíritos que nos cercam, nós podemos escolher. Quando a gente vive aqui no planeta Terra, a gente não pode escolher quem está dentro de casa conosco, quem está no trabalho conosco, quem passa na rua perto da gente. A gente vive entre o bem e o mal. Então o espírito foi lá na minha casa me procurar para perguntar, mas o mundo espiritual não é melhor do que aqui? Se a gente for mais ou menos honesto, a gente não vai para uma pousada, para uma cidade espiritual, e lá não é melhor do que aqui? Muito melhor. E por que dizem que aqui a gente evolui mais rápido que lá? Porque aqui a gente está esbarrando com pessoas piores que a gente, com pessoas melhores do que a gente. Aqui é uma escola. Aqui pode ser uma cadeia, pode ser uma escola. Aqui a gente aprende até mesmo sem querer. E depois ainda tem aquela lei. As famílias eram feitas reunindo os inimigos do passado e colocando dentro de casa. Então é assim que é feita a família. Você tem inimizade do passado? Tem. Vai ser seu filho, vai ser seu irmão, vem tudo para dentro de casa. Para que com a convivência minimize aquela inimizade ou deixa de aparecer aquele desarranjo do passado. Então, esta é a função da família. Você reúne entre inimigos do passado e vem para reatar a amizade, para que, com o passar do tempo das múltiplas reencarnações, a harmonia reine no nosso planetinha, para passar do mundo de expiação e provas para um mundo de harmonia, um mundo regenerado. E também a maior parte dos casamentos não é feita com base no verdadeiro amor, não. É feita com base no reajuste do passado. Eu e você, nós temos crimes em comuns, vamos descer, vamos construir uma família, vamos levar as pessoas que nós prejudicamos para dentro da nossa casa e vamos fazer um lar. É assim que nós vamos evoluir. Essa história de amor, de paixão, dura muito pouco dentro do casamento. Depois vai ter que ter a grandeza moral de cada um para manter aquilo ajustado. Claro que na lei de Deus existem as exceções, chamadas de almas gêmeas, que é uma licença poética para dois espíritos que se afinam muito. Mas quando essas almas gêmeas vêm para a Terra, os dois têm aquele verdadeiro amor, um sente muito bem perto do outro, mas eles trazem filhos tão problemáticos, mas tão problemáticos, que são capazes de matá-los a contra-gota. Então, a alma gêmea vem para suportar os filhos problemáticos. Então, é a família. Nós vivemos num mundo inferior, de expiação e prova. Aqui não é local da paz. Tanto que Jesus dizia, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo vou-la dar, porque o mundo não pode dar. Então, ainda não é um local onde nós temos a completa felicidade, a completa paz. Nós temos momentos felizes e que devemos louvar a Deus por isso. Nós temos momentos de paz, mas aqui é a nossa luta. E o cidadão meio sem noção, ele fala, eu quero casar com um espírito angélico, ou vice-versa. A mulher fala, eu quero um marido quase igual a um santo. Só que aqui existe a atração mentoeletromagnética que o semelhante atrai o semelhante. O mais ou menos casa com mais ou menos, o melhorzinho casa com o melhorzinho. Então tem um provérbio que não funciona no dia a dia.
A fulana tem dedo podre para escolher marido, ou vice-versa. Não existe isso de dedo podre. Cada um tem o que merece. É assim que funciona. Semelhante atrai semelhantes. Dentro do casamento, essa lei não foge. Ah, mas e se a gente separar por causa de motivos justos? Tudo bem, você tem direito a ter um outro companheiro, uma outra companheira. Mas não vai ser melhor, não. Vai ser cheio de defeito, tanto quanto você, só que você vai conviver com defeitos diferentes, com qualidades diferentes. Mas o percentual de qualidades e defeito é mais ou menos igual. Se você é um cidadão 40%, ou seja, você tem 40% de qualidades e 60% de defeito, a sua companheira vai ser nesse padrão 40%. Aí um começa a estimar o outro, a amar o outro. Quanto mais você se aproxima da sua companheira, do seu companheiro, mais você é machucado pelos defeitos dela. É como o relacionamento de dois porcos espinhos. Na hora do contato mais íntimo, um fere o outro. E é o que acontece conosco. Dentro do nosso lar, é um local de burilamento. Se a gente quer manter o lar em pé, a gente tem que ter constante renúncia. A renúncia tem que ser diária. Eu firo a minha esposa sem saber que estou ferindo por causa das minhas imperfeições, que eu às vezes nem sei que possuo, e vice-versa. Então a gente, que é espírita, a gente tem que compreender isso. Nós somos imperfeitos. Nós podemos beneficiar com a qualidade do companheiro, da companheira, mas nós vamos ter que aguentar os seus espinhos. A própria natureza nos mostra esse modelo. A rosa, né, perfumada, rosa, símbolo do amor, até a vibração do amor, ela é de cor de rosa. Você vê a aura de uma pessoa assim, cor de rosa, é uma pessoa muito amorosa, um amor sincero. Mas a rosa tem seus espinhos, e a rosa fere. É esta a situação do nosso mundo. Nós, aqui, evoluímos mais do que no plano espiritual, porque lá no plano espiritual é o bom com o bom, mais ou menos com mais ou menos. Lá não tem mistura que nós temos aqui. Aqui a gente convive com muito pior que a gente, muito melhor na sociedade, dentro do nosso lar, dentro do nosso emprego. Então aqui é um embate de ideias. Sem contar que o corpo é exigente, o corpo é muito exigente. Ele quer alimento, ele precisa de roupa, alimento, moradia, remédio, e nos obriga a ir à luta para conseguir isso. Aqui a evolução é maior por causa disso. Né? A gente fica, nasce e vem para o olho do furacão. Já do lado de lá não é mais tranquilo, mas não tem evolução. Aqui, numa única vida, a gente evolui 7, 8 vezes mais do que do lado de lá. Isso equivale a dizer que 500 anos no plano espiritual equivale a uma vida aqui no planeta. Então, por causa disso que as pessoas que querem evoluir para chegar à perfeição, do lado de lá é muito comum os espíritos altamente evoluídos vir para os planos menores dar palestra. Eles se materializam lá e a beleza da luz daquele espírito, vê aquilo e fala, eu quero ser igual a ele, então eu vou ter que evoluir, eu vou ter que largar dos meus defeitos, das minhas imperfeições. E temos duas asas para voar até a perfeição crística, a asa da sabedoria e a asa da moralidade. As duas têm que estar mais ou menos iguais, porque se uma asa tiver mais que a outra, né, a natureza nos mostra que a dona do galinheiro corta uma asa da galinha porque ela não consegue voar só com uma. Então é essa. Tem que estar em equilíbrio a sabedoria com a moralidade. Se a pessoa adquirir muita inteligência e pouca moralidade, ela vai fazer mau uso da inteligência, vai fabricar bombas e vai destruir o planeta. Como uma turma que veio expulsa da constelação de Capela. Capela são duas estrelas e tem vários planetas em volta. Desses planetas, penso que 3 deles mandaram habitantes aqui para a Terra, porque não conseguia acompanhar a evolução do planeta. E o Chico foi um desses que veio. Chico Bezerra de Menezes, eles veio, né, aqui para a Terra. Chico, como é que eu sei que a pessoa veio de outro planeta? Se a pessoa aceita a reencarnação com muita facilidade, ela não é filho da Terra, ela não é um espírito muito novo, ela já é um espírito velho, já veio de outros planetas, já tem mais de 1.000, 1.500, 2.000 reencarnações. Então é isso que acontece. A gente às vezes não aguenta a evolução do planeta
a gente mesmo pede para ir para outro planeta de acordo com a nossa evolução. Antigamente eu gastava, por exemplo, 2 semanas para preparar uma palestra, porque eu ia ter que ir na minha biblioteca, consultar os livros que eu queria ler. Hoje não. Eu pergunto para o Google, onde está escrito essa frase? Na Bíblia, em tal lugar, assim, capítulo tal, 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 tal. O que eu gastava há 10 anos atrás, 1 semana para preparar uma palestra, hoje é 1 hora. 1 hora eu faço a montagem, pergunto tudo que eu quero, tenho as respostas todas na minha mão, li para lembrar aquilo que eu havia lido quando eu tinha 14 anos. Então, a tecnologia hoje, ela veio para ajudar. Amanhã, depois, o serviço braçal vai deixar de existir. Nós sabemos que há 20 anos atrás, uma fábrica de automóvel, para produzir 100 carros, era preciso ter 10 vezes mais funcionários do que hoje, porque hoje a maior parte das tarefas é robotizada. E o robô não fica doente, não falta, não tem que pagar 13º para ele. O robô é uma beleza. No futuro, inclusive na agricultura hoje quem não tiver agricultura mecanizada, não produz. Então, tudo no futuro vai ser mecanizado. Mas e o homem, então, vai ficar fazendo o quê? O homem vai ter muito tempo para ele estudar. É esta a função do homem. Se preparar intelectualmente, inventar, melhorar aquilo que já existe. Cada vez mais, o homem vai ter que trabalhar menos e vai sobrar mais tempo para ele se aperfeiçoar, para ele estudar. Este é o futuro da Terra. Intelectualização. E o cidadão que tiver preguiça mental, não vou ler um livro não. Enquanto os japoneses leem 1, 2 livros por semana, quantos livros os nossos alunos brasileiros leem? Aí amanhã depois, o empresário vem aqui para montar uma fábrica aqui, vai contratar, tem que trazer de fora, porque aqui não tem especialista para fazer aquilo que a fábrica exige que faça. Tem que trazer tudo de fora. Há necessidade da busca do conhecimento, dentro da própria religião. Ontem eu vi um espírita colocando um artigo na internet dizendo que a doutrina espírita não é de origem divina. Como não? Como não é? Toda doutrina é de origem divina. É a descida dos ideais. Deus, leia-se Jesus, no caso do planeta Terra, quando ele acha que a população da Terra já está em condição intelecto-moral de receber uma melhoria, seja essa melhoria científica material, como, por exemplo, o inventor da máquina de lavar roupa. Então, quando Jesus acha que já está na hora de uma melhoria, desce 3 pessoas para inventar aquilo, para criar aquilo. Ou então, se a melhoria é moral, eles vêm para criar uma nova religião ou melhorar a que já existe. É o caso. Jesus pediu para o apóstolo Paulo reencarnar para melhorar a fé cristã. E ele criou o protestantismo, que é uma doutrina onde não se cultua imagens. Todas as grandes revelações são de origem divina. A primeira do planeta foi Moisés, que trouxe a lei de Talião, dente por dente, olho por olho. A gente fica assustado hoje com dente por dente, olho por olho, né? Mas na época, o povão protestou contra a lei, porque naquela época não era dente por dente, olho por olho, não. Você fazia uma maldade para a pessoa, a família que recebeu aquela maldade chegava, matava você, matava a tua família inteira. Não era dente por dente, olho por olho, eles liquidavam todo mundo. Era brutal, eram feras humanas. Então essa lei veio amenizar os costumes ferozes, lei de Talião, dente por dente, olho por olho. E teve que ser implantada a ferro e fogo, e ai de quem desobedecesse. Hoje nós sabemos que esta lei se encontra na lei de causa e efeito. Você plantou, você colheu. Mas o cara assustou quando eu falei que a lei de causa e efeito era a mesma lei. Mas e Jesus? O que Jesus veio fazer então? Jesus veio trazer a lei do amor. Você quer usar a lei do amor? De acordo com um cientista do século, né, Albert Einstein, o amor é a maior força que existe no planeta. O amor é a maior força que existe no planeta. Você pode usar essa maior força. Ele é tão poderoso que está lá na Bíblia. Só o amor é capaz de cobrir a multidão dos pecados. Todos os pecados te são perdoados, menos os cometidos contra o Espírito Santo. O que é isso? O Espírito Santo é a parte iluminada da nossa consciência. Se você não sabe que alguma coisa é errada, você pode fazer e do lado de lá depois você pode alegar assim, você fez isso de errado, mas eu não sabia que era errado.
Então, se você não sabia, você não tem culpa. Quando a pessoa sabe que aquilo é um erro, e mesmo sabendo, eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer assim mesmo. Ela está violentando a parte iluminada da sua consciência, que nós chamamos simbolicamente de Espírito Santo. Então veja uma frase bonita. Só se é inteiramente livre quando se torna escravo da própria consciência. O homem só é verdadeiramente livre quando ele for escravo da própria consciência. A consciência é esse juiz interno dentro de nós, que é a parte iluminada da nossa consciência. Então, não haverá julgamento final. No final dos tempos haverá o julgamento final. O julgamento é depois de cada ação. Depois de cada ação que você faz, a tua consciência te julga, te dá euforia de viver, felicidade quando você faz um grande bem, ou te dá remorso, te dá um estado raivoso por dentro, te dá ansiedade, te dá depressão. Veja bem como a ciência está avançada. Eu conversei, está fazendo um mês, com um médico que era ateu. Ele dizia, eu formei medicina, eu não acreditava em Deus, achava que isso tudo era besteira. Aí fui participar de um experimento científico, através da tomografia dinâmica. Um grupo de pessoas rezava para aquele que estava no tomógrafo, sem que ele soubesse que alguém, naquela hora pré-determinada, estava rezando por ele. O que acontecia? Grande fluxo de sangue subia para a área emocional, intelectual, emotiva do cérebro. O que é mais interessante, a própria pessoa, quando ela faz uma oração, a ciência comprovou que a inteligência dela aumenta durante aquele período que ela está fazendo a oração. Então é importante, antes de você fazer uma entrevista de emprego, antes de você fazer uma prova, seja ela acadêmica ou até mesmo uma prova de motorista, você fazer uma oração. A tua inteligência aumenta e vai ficar mais fácil as dificuldades que vai aparecer naquelas próximas horas. Então, isso foi comprovado cientificamente. Ele ficou tão emocionado que ele falou para mim, olha, eu não tive outra opção. Eu caí de joelho e pedi perdão a um Deus que eu não conhecia, que eu pensava que nem existia, porque a ciência me mostrou a verdade dos fatos. Então, é isso que está acontecendo hoje. A ciência está ficando cada vez mais de mãos dadas. Já se pode modificar os telômeros, aqueles pedacinhos no DNA que aumenta a longevidade das pessoas. Já se pode melhorar esses telômeros para que aumente a nossa longevidade. Já estão fazendo experiência para que não haja envelhecimento, como nos corpos de extraterrestres. Há quantos anos você tem? Eu tenho 200 anos, eu tenho 300 anos, mas a pessoa parece que tem 18. Então não existe envelhecimento. Então o envelhecimento é um defeito do DNA que causa o envelhecimento. Então no futuro isso vai ser corrigido e a pessoa que nasceu para durar 80 anos vai durar 80 anos, mas vai desencarnar jovem, como se estivesse com 18 anos, sem rugas, sem envelhecimentos, sem perder a força física. E esse futuro não está longe de acontecer. Daqui a 100 anos, a nossa próxima reencarnação talvez esteja, se merecermos continuar aqui no planeta, talvez esteja enquadrado dentro desse sistema. Exige hoje um esforço muito grande nosso, porque quer queiramos ou não, nós somos hoje os trabalhadores da última hora. Lembra que Jesus falou que ia pagar muito mais para aqueles trabalhadores da última hora? Então, nós somos trabalhadores da última hora. O que nós temos que gerar? Paz interior. Nós geramos aproximadamente 70 mil pensamentos por dia. A ciência comprova, 70 mil pensamentos por dia. Desses 70 mil pensamentos, quantos são dirigidos a Jesus, ao nosso Pai Celestial? Então, nós temos que estar em constante estado de oração, para gerar harmonia, porque nós temos pensamento contínuo. O nosso cérebro ele é um transceptor, ele transmite e recebe ao mesmo tempo. Então, nós temos que levantar, dando graças a Deus, agradecendo, a cada hora agradecer, em cada momento agradecer, tudo agradecer. Esse dia minha filha perguntou, pai, você não assusta com esse cozinhão que você tem de arrumar? Então eu falei, não, filho, eu fico alegre, porque se tem muitos talheres para poder a gente lavar,
É porque nós tivemos comida. Temos que agradecer a Deus por esse instante. Então, todo momento é momento de agradecimento. Nós temos que viver dessa maneira, em harmonia com as coisas da natureza, para que a gente gere harmonia. Um pensamento harmonioso, ele anula pensamentos desregrados. E hoje existe uma guerra no plano espiritual, porque milagre não existe. É as forças do bem lutando contra as forças do mal para melhorar a Terra. Então estão retirando os altamente maldosos, os que se comprazem com o mal, leva para uma cadeia temporária atrás da Lua, e de lá que leva para Quiron. Nosso planeta está sendo saneado, mas ainda vamos ter espíritos maldosos aqui até mais uns 30, 40, 50 anos. Alguém me perguntou essa semana, é possível a gente estar cheio de chips colocados pelos espíritos maldosos? É possível você ter chips colocados pelos espíritos maldosos, que você tem o poder da caneta. Você é presidente, você é governador, você é um chefe religioso importantíssimo. Então você tem poder da caneta, você tem alta influência. Então, esses espíritos da treva querem prejudicar, querem colocar chips nesses que comandam aqui. Nós, os outros cidadãos comuns, eles nem estão aí, não olham para a gente, porque são muito orgulhosos. Nós não temos, por causa da nossa posição social simples, nós não temos esse perigo de ter chips colocados pelos trevosos. Um benefício para a gente. Mas os governadores, os presidentes, os líderes religiosos, eles que se cuidem. Então, veja bem, a pessoa que tem grande poder, ela está sujeita a ser influenciada pelos espíritos altamente inteligentes que estão na falange do mal. Nós, os outros, não. Nós, os outros, somos obsedados por antigos inimigos do nosso passado, que nós prejudicamos e que está em volta da gente para nos querer cobrar. Mas se a gente fizer uma transformação moral interna, eles olham aqui e falam, esse daí não é aquele que me fez o mal, esse daí eu não posso fazer nada contra ele mais, esse daí é outra pessoa, ele mudou por dentro. Estamos nas últimas horas da mudança da Terra. Nós somos os trabalhadores da última hora. Isso faz com que essa nossa reencarnação seja a mais importante de todas durante as encarnações que nós tivemos aqui no planeta Terra. Veja bem, é assustador. Nós estamos vivendo hoje a reencarnação mais importante que tivemos até aqui no nosso planeta Terra, simplesmente porque somos os trabalhadores da última hora. E temos que trabalhar com afinco para a harmonização do planeta. E não tem como você harmonizar um planeta se você não harmonizar você mesmo. Fique sempre em vigília, agradeça sempre, não reclame de nada. Deus é bom e justo, o mal de fora só nos atinge quando ele mora dentro de nós. Nenhum mal lá fora vai nos atingir naquilo em que a gente já tem uma relativa perfeição. Vamos trabalhar pela nossa melhoria e com isso nós estamos melhorando o planeta. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.